Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecer Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. Hoje vamos falar sobre o ensino à distância no Brasil. Praticidade, agilidade, bom custo-benefício. Esses são alguns dos argumentos que podem ser associados ao ensino à distância, o popular EAD. Hoje, 20% dos cursos de graduação no Brasil são feitos assim, pelo computador ou via celular. São mais de 2 milhões de alunos no país estudando à distância em cerca de 2 mil cursos. O preço é um desses fatores responsáveis pelo crescimento. Estudar à distância é bem mais em conta que fazer um curso presencial. Além disso, o EAD democratiza e facilita o acesso dos brasileiros à educação. Mas como o mercado de trabalho tem visto um profissional formado à distância? Será que qualquer curso pode ser feito à distância e com credibilidade? Como manter o foco durante um curso em que o aluno é o protagonista, ou seja, é ele quem decide quando e onde é melhor para estudar? Numa era em que tudo é para ontem e ninguém quer perder tempo, o ensino à distância é a melhor ferramenta para se buscar conhecimentos? Para falar mais sobre o assunto, aqui comigo está o Francisco Mendes. Ele é doutor em educação e mestre em ensino de ciências com foco em tecnologia educacional pela USP. É assessor educacional e professor pesquisador do Grupo de Pesquisas em Educação em Ciências e Complexidade do Instituto de Física da USP e do Grupo de Pesquisa Digital Media Education. Eu também converso com o Rodolfo Azevedo. Ele é engenheiro de computação, doutor em ciência da computação e atua há mais de 20 anos na área acadêmica. É professor da Universidade Estadual de Campinas e membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Computação e, desde 2019, é presidente da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Olá, bem-vindos, boa noite, bem-vindos aqui ao Aparecer Debate. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, vamos acompanhar aqui no telão a repórter Gabriela Leite. Ela foi às ruas para saber a opinião das pessoas sobre ensino à distância. Oi, Gabi. Oi, Marcelo, tudo jóia? Olha, isso mesmo, a gente veio hoje para as ruas saber a opinião das pessoas sobre o EAD, né, o curso à distância. A gente vai conversar com gente, saber a opinião deles aí, o que eles acham, se acham que vale, né, como um curso normal, presencial, e vamos tirar todas essas dúvidas das pessoas que a gente contar por aqui, tá? Eu ouvi falar, tem muitas pessoas que fazem faculdade à distância porque não tem muito tempo, trabalha, tem filhos, né, tem que cuidar de um monte de coisa. Eles encontram tempo pela internet, pelo computador, notebook e fazem faculdade, cursos à distância online, né? Você faria algum curso, por exemplo, de faculdade que não seria presencial, que teria que fazer pela internet? Nunca vai, por exemplo, na faculdade? Faria sim, sem problema. Por que Faria. você faria? Devido ao meu trabalho, né, que eu não tenho tempo para estar numa escola presencial, faria sim, sem dúvida. O presencial é melhor, a distância fica sem detalhe, né? Por que você acha que a distância não é tão bacana? Pela presença mesmo, conversar com o professor, tirar as dúvidas é mais fácil. Você acha que um curso à distância, por exemplo, vale a mesma coisa que um curso presencial? Você acha que funcionam da mesma forma? Eu acho que eles não funcionam da mesma forma, né? Mas eu acho que talvez a distância ele dure menos, né? Que o presencial. Eu já vi bastante na internet também, fala até na rede social, no Facebook, mas por ser distante a gente fica meio com medo, né? De fazer, não dar certo. Ser perca de tempo, na verdade. Tem especialistas no nosso estúdio para falar sobre isso, né, curso à distância. Você tem alguma dúvida? Você gostaria de saber alguma coisa sobre esse assunto? Que você falou aí, né, que não sabe direito como que funciona, tal. Você tem alguma dúvida? Eu acho que mais no mercado de trabalho mesmo, como é visto hoje em dia. Eu queria saber se realmente é assim, se sai mesmo com o diploma certinho, se o emprego depois é a mesma coisa, se você fizer presencial ali na hora, entendeu? Pois é, temos várias opiniões interessantes aí. Eu queria que vocês começassem respondendo a essas duas perguntas. Como funciona no mercado de trabalho e se o diploma vale a mesma coisa do que um curso presencial? Você quer começar? Sim. No caso do diploma especificamente, o aluno concluinte de um curso superior no Brasil, ele ganha um diploma com validade nacional como qualquer outro. Então, você fez um curso à distância, você fez um curso presencial, isso nem sai escrito no seu diploma, você tem um diploma de um curso superior. Então, as regulamentações de Conselho Estadual e de MEC são válidas e são aplicáveis e as fiscalizações são todas válidas para todos esses cursos, certo? Teve até uma pessoa que falou ali, mas o curso é mais curto ou não? Isso depende, né, do presencial ou do EAD? Depende do curso, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer aí pelo convite, aí, de estar participando, né? Obrigado a você. É um prazer muito grande, né, acompanhando o Rodolfo.
Então, depende do curso que escolher, né? Ou seja, a carga horária é distribuída de uma maneira que o aluno consiga fazer a autogestão e o autoconhecimento também. Então, é tudo depender da forma como o aluno se interage com o curso. Isso é extremamente importante no curso à distância, né? Então, esse tempo, ele acaba sendo, até nós estávamos conversando agora há pouco, o Rodolfo falando sobre as mudanças, né, da Univesp, né, o que é muito importante, sobre esse tempo ser relativo ao tempo do aluno, né, o que é mais importante. Só queria reforçar um pouco a pergunta anterior em relação ao diploma, que é toda a regulamentação, como bem o Rodolfo falou, a regulamentação do MEC é válida tanto para os cursos à distância quanto para os cursos presenciais. Então, uma sugestão que a gente daria era verificar se o curso está autorizado pelo MEC, se está credenciado pelo MEC, ou seja, o mesmo cuidado que teria com um curso presencial, o aluno deve ter também com o curso à distância, né, basicamente. Agora, o diploma é válido da mesma forma. A gente já fala do mercado de trabalho, mas antes eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais também o que caracteriza um curso de ensino à distância. Qual a diferença dele para o presencial, além de não estar na universidade? Mas talvez vamos falar exatamente esse princípio, né? Você pensa num curso presencial, você se desloca, você vai para uma sala de aula, você assiste uma certa quantidade de horas de aula, quer dizer, você tem um professor ali, vai dar 2 horas de aula para você volta para casa e em casa você estuda. Certo? Aí quando a gente passa para a educação à distância, hoje em dia, quer dizer, no passado já foi feito por livros, apostilas, fitas, hoje em dia é feito pela internet o conteúdo e a gente tem tanto os vídeos que são transmitidos pela internet, quanto também tem textos, livros, capítulos de livros, bibliotecas virtuais. Então, nesse aspecto, o grosso do conteúdo, o grande universo de elementos desse conteúdo continuam sendo os mesmos, mas a gente trabalha, especificamente na Univesp, a gente trabalha um pouco diferente nas proporções. Então, talvez um dos grandes mitos é que você vai ter que assistir aquela mesma aula, daquele mesmo jeito, daquele mesmo professor na sala de aula e não vai ter a oportunidade de fazer a pergunta. Então, a gente coloca a tecnologia para ajudar nesse aspecto. Então, ao invés de você assistir 2 horas de aula, nós temos várias aulas menores de 15 minutos, conteúdos de videoaulas menores, complementados por texto, leitura e ações que você vai fazer, exercícios. E temos desde fórum de dúvidas até pessoas tirando dúvidas online de você por vídeo, certo? Videochamadas e tudo mais. Então, a gente quebra o processo do aluno, de aprendizado do aluno, em conteúdos e pequenos pedaços de conteúdos. No total, cobre-se o mesmo conteúdo, mas a gente quebra esse conteúdo em vários pedaços para que o aluno possa seguir no ritmo dele e também ele tem aquela flexibilidade que na sala de aula você levanta a mão e o professor vai te perguntar dúvida. Ali você pode pausar o vídeo, pode voltar, pode ir no fórum e ouvir as perguntas de outras pessoas, você pode pedir perguntas e tudo mais. Tá? Professor, e é na hora que ele quer e aonde ele quiser, é isso mesmo? Essa vantagem? Exatamente. Eu acho que o principal argumento que eu tenho para o ensino à distância é a questão da flexibilidade. Né? O aluno consegue ter flexibilidade e ter a disponibilidade que ele se propõe a fazer para executar o curso. Né? Então, essa questão da tutoria, essa questão da mentoria, digamos assim, essa questão da autogestão do conhecimento, do estudo, né, de como consumir, quando consumir, de que forma consumir aquele conteúdo, ou seja, nesses pequenos blocos, nessas pequenas pílulas de conhecimento, digamos assim, isso é por conta do aluno. Então, isso acaba tendo uma flexibilidade maior. E essa flexibilidade permite uma possibilidade de você ampliar os cursos. Então, por exemplo, eu posso fazer um curso hoje e amanhã eu já coloco um outro curso no meu roadmap, digamos assim, e assim por diante. Ou seja, eu tenho essa possibilidade de ascensão, né, rápida. Agora, a gente está vendo um crescimento aí. Por outro lado, ainda existe muita barreira em relação aos cursos de ensino à distância. A gente viu ali um senhor falando que ele acha que é melhor estar em contato com o professor, que ali ele vai conseguir arrancar mais conhecimento do professor. Isso está caindo por terra ou ainda existe essa barreira, esse preconceito? Quer dizer, nós estamos aí então discutindo a mudança entre mundo real e virtual, né? Eu pergunto, no caso, para o espectador, para quem está ouvindo aqui, você fala mais com a sua família, com seus amigos hoje em dia presencialmente ou por WhatsApp, por exemplo? E você começa a fazer que nós sabemos fazer isso, e o ser humano tem aprendido a fazer isso e tirar proveito dos dois meios, certo? Às vezes, em certos momentos, você pensa, poxa, estou almoçando com a minha família, eu estou conversando com eles aqui, não quero que ninguém use o celular, mas eu estou fora, eu vou mandar uma mensagem para minha mãe, para o meu pai. E eu acho que a mesma coisa essa tendência vai seguindo para o ensino.
Então, em sala de aula, sim, você pode levantar a mão e você pode tirar dúvida. Mas a gente esquece, às vezes, que nós temos alunos tímidos que ficam com vergonha de perguntar perante os outros colegas. Então, para esse aluno, o modelo online ajudou bastante já. E a gente mescla essas duas situações. A gente estimula o fato de você ter múltiplos alunos, estimula que as dúvidas sejam compartilhadas até mais rapidamente e resolvidas mais rapidamente. Um aluno resolve o outro, a dúvida do outro e tudo mais. Então, assim, você tira proveito dos dois cenários e a gente faz ações no ensino à distância também para criar o contexto de turma, seja em trabalhos em grupo, seja em atividades no próprio polo educacional dele. Então, são várias atividades que a gente tenta colocar e planeja o currículo de forma que ele tenha essa noção de grupo também, ele conheça outras pessoas que estão estudando com ele. Posso complementar? Eu gosto muito de definir as novas tecnologias digitais, né, principalmente essas novas formas de comunicação. Eu brinco muito, né, puxando um pouco para a física, falando que que são ferramentas relativísticas, né, ou seja, você diminui a distância e dilata o tempo, né? Então, ou seja, você se comunica basicamente quase a velocidade da luz, você tem uma contração do tempo e uma contração do espaço e uma dilatação do tempo, né? Então, você consegue falar com pessoas que estão em qualquer lugar do mundo e você passa mais tempo falando com essas pessoas, né? Então, você dilata o tempo, digamos assim. E por que esse preconceito, eu acho, né? Existe, na verdade, isso é um pouco cultural, né? Vem toda uma nossa relação sociocultural, que você precisa ver, né? Você precisa estar lá, você precisa palpar, você precisa ter certeza que aquela instituição existe fisicamente. Então, isso ainda é um certo pré-conceito das pessoas em relação aos cursos à distância. De novo, voltando às instituições sérias, tem muitas instituições sérias, não só no Brasil, mas no mundo, oferecendo cursos à distância. São cursos realmente com conteúdo que exige do aluno, que exige uma dedicação e que vai realmente possibilitar uma ampliação do conhecimento. Então, o que as pessoas devem fazer, o que elas fazem muito com a vida social delas, que é essa comunicação, essa rápida comunicação, é se permitir e se envolver com essa questão do ensino. Só assim a gente consegue desmistificar, né? Nós temos que usar a tecnologia digital como uma ferramenta de mediação do que ela nos oferece de melhor, que é essa interação, essa possibilidade de acesso rápido à informação, essa possibilidade de compartilhamento de conhecimento de uma maneira mais rápida e mais eficiente, talvez. Eu acho que talvez também tenha alguma coisa, tem a ver com esse preconceito. As pessoas perguntam, mas qualquer curso pode ser feito à distância? Medicina, por exemplo, eu posso me tornar um médico fazendo um curso à distância? Aí a gente tem que voltar um pouco na regulamentação. No caso da área de saúde existem restrições, certo? No caso da área de direito também tem restrições. Mas se a gente volta um pouco e começa a pensar, não é porque o curso é à distância que ele não precisa ou não deve ter laboratórios presenciais. Então, muitas das vezes, mesmo se você pegar num curso de medicina, você pode ter algumas disciplinas que poderiam até ser à distância, mas elas são em bem menor quantidade do que o total do curso. Então, aí fica mais inviável. Mas é comum você pensar num curso onde, ok, essas disciplinas podem ser dadas à distância, podem ser ministradas à distância, essas daqui precisam de laboratórios, então o aluno terá que se deslocar até um laboratório para fazer atividades. Quando que ele vai se deslocar? Muitas das vezes esses laboratórios aí já, novamente, eles fogem do modelo dos presenciais, onde você tem que se deslocar lá quarta-feira às 10 da manhã. Não, você vai agendar um horário e você vai ao laboratório para fazer suas atividades. São sistemas híbridos, né? Ele está no online ainda, mas com atividades presenciais. As atividades de laboratório são presenciais. Então, ele está caminhando para o híbrido. E a gente tem que também mencionar nesse aspecto, né? Os cursos hoje presenciais, eles podem ter 20% ou até 40%, dependendo da regulamentação que ele segue, de conteúdo online. Então, se você pegar muitas universidades, já usam um pedaço do curso dela, um pedaço do conteúdo dela, aí nesse modelo mais híbrido, indo para online também. Seja isso dentro de uma disciplina, então eu tenho uma disciplina onde um pedaço do conteúdo está online, ou seja o fato de um aluno estar fazendo algumas disciplinas online e outras presenciais. Então você consegue mesclar, certo? Isso facilita o aluno. E talvez o ponto mais crítico e o receio que a gente encontra mais é que é um comprometimento longo, certo? Você vai fazer uma graduação de 4 anos, você tem que se comprometer por algo que vai durar 4 anos, certo? E você precisa se comprometer com uma disciplina, por exemplo, de 80 horas em 2 meses, só para dar um exemplo, você precisa se comprometer com 10 horas de dedicação semanal para essa disciplina, certo? Tem gente que fala, poxa,
eu me inscrevi na academia e não deu resultado. Paguei Mas só a também matrícula. mas não fui, né? Então, assim, quer dizer, nesse caso aí você precisa se dedicar. Não é só fazer a matrícula na universidade e pronto. E essa dedicação, certo? Essa capacidade de organização, esse protagonismo, é exatamente o diferencial do profissional. Imagina uma pessoa que conseguiu falar, olha, eu vou fazer isso, certo? 4 anos depois ela fez o que ela se comprometeu a fazer, fez bem e se formou. Você não quer contratar um profissional como esse? Certo? É uma pessoa que cumpre exatamente o que fez, ela conseguiu pegar todas as circunstâncias que ela não tinha noção do que vai acontecer, quer dizer, quais problemas vai acontecer na sua vida amanhã, no ano que vem, daqui 3 anos. E ela conseguiu superar todos eles, porque ela tinha um objetivo maior. Só para elucidar um pouco mais, eu acho que assim, alguns pontos importantes, assim, primeiro, quando a gente fala de regulamentação pelo MEC, a gente fala que os cursos, como foi bem falado pelo Rodolfo, por exemplo, os cursos de Direito, eles têm que passar pelo crivo da OAB, os cursos de saúde têm que passar pela Confederação Brasileira de Saúde, então, ou seja, existe uma regulamentação, não é simplesmente chegar e abrir o curso, né? Então, essa regulamentação é importante. E o segundo aspecto, que eu acho que assim, a gente tem que definir mais ou menos o que é cada termo, né? Existem vários termos, né? Os cursos, eles podem ser os cursos totalmente à distância, né? 100% à distância. Pode ser um curso semipresencial, onde você tem exatamente algumas necessidades de estar lá presente, algumas disciplinas e outras disciplinas você faz online. E existe uma modalidade que o pessoal chama de híbrido, né? Que é no mesmo curso presencial, você usa a modalidade à distância para fazer dentro de uma própria disciplina esse complemento, né? Então, usando o jargão da ABED, né, da Associação Brasileira de Educação à Distância, nós poderíamos classificar como cursos totalmente à distância, semipresencial e cursos que envolvem o conhecimento híbrido, né, que é essas duas modalidades. Baseado nisso, o resto todo é a forma de organização curricular, reestruturação e entrega. E do outro lado, a gente está falando da questão do aluno e do profissional, do professor que dá aula à distância. Ele precisa se preparar para isso? É diferente? Como que esse profissional é absorvido pelo mercado do ensino à distância? Olhando do ponto de vista do professor, é uma outra característica extremamente interessante, né? Se você pegar um mesmo professor presencial, você fala para ele, hoje à noite você vai dar aula dessa disciplina. Pega o livro, bota debaixo do braço e vai para a sala de aula, certo? E ele vai lá, e assim, a gente tem bons professores que são capazes de fazer isso para disciplinas diferentes e tudo mais. E assim, é a área de conhecimento dele, ele vai lá e dá uma aula. Quando você pensa no material online, tipicamente o nosso modelo, a gente começa a preparar essa disciplina uns 6 meses antes. A gente quer ter esse material e a gente quer pensar na experiência do aluno. Só que aí, o professor presencial, o aluno levanta a mão e ele corrige a aula naquele momento para detalhar mais um pedaço que o aluno tem dúvida. Esse ponto específico, eu gravei um vídeo, quer dizer, daqui 6 meses eu não vou voltar e vou editar esse vídeo. Então, a gente trabalha bem mais na preparação do material, na gravação do material, certo? E a gente vira e chama o professor e conversa com ele, prepara os roteiros e prepara as provas, certo? Então, a gente trabalha todo esse arcabouço antes para ter uma disciplina mais alinhada para aquele aluno, certo? Olhando para o aluno. Obviamente, a gente tem que trabalhar com adaptações, obviamente vão surgir dúvidas novas, e essas dúvidas novas a gente atende durante o acompanhamento da disciplina. Mas o esforço pré-disciplina passa a ser bem maior. E aí, como a gente está fazendo esse esforço grande aqui, a gente também bota na preocupação um alinhamento bem claro para o currículo, certo? E a gente também coloca aqui uma outra questão que a gente fala, um professor que vai dar uma aula que amanhã, por algum motivo, aconteceu um problema com ele, a aula dele não ficou tão boa, porque, poxa, coisas da vida. Então, a gente tenta pegar o melhor momento do professor também naquele pedaço de gravação, então a gente consegue trabalhar e aprimorar essa aula. E por que não usar essa aula boa que eu consegui gravar, esse material bom que eu consegui gravar, as dúvidas boas, porque dúvidas são interessantes para o aprendizado do aluno, por que eu não coloco essas dúvidas boas e eu replico isso para outros alunos nas oportunidades sucessivas. Eu acho que esse é o ponto que a gente quer e a gente busca fazer online. Nesse caso, o professor também tem que se atualizar, né? Tem que estar antenado, tem que saber também se adaptar e olhar para a câmera e fazer... Porque a aula é diferente, né? Sim, ele está acostumado a falar com alunos, mas aí ligou o vermelhinho ali da câmera, o talizinho que a gente fala, ele tem que se adaptar. Então, para ele também é uma novidade, né, professor? Sim, eu trabalho muito com formação de professor, né? Eu faço muita capacitação de professores. E uma coisa que acontece é você fazer a mesma coisa que você fazia de um modo diferente, né? Eu sempre intitulo assim... Quando eu trabalho com atividades disruptivas, que é a minha praia, é você romper a linearidade do processo.
E o que é romper a linearidade do processo? Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou ampliar o que a gente chama de uma zona de desenvolvimento, né? Ou seja, eu vou ampliar o conhecimento do professor. Fazer com que ele, né, ajudar, estimular ele a fazer isso, fazer com que ele se navegue de forma diferente. Eu preciso mudar o modus faciente, digamos assim? Preciso. Mas isso é perfeitamente adaptável. O professor já sabe dar aula. Ele vai continuar dando aula. O que ele vai precisar fazer, na verdade, é mudar alguns detalhes da aula. Então, por exemplo, o aluno ele não está lá. Então, ele tem que falar com uma linguagem um pouco mais objetiva, um pouco mais direta, um pouco mais reduzida, né? Tem que ser um pouco mais pragmático na informação. Quanto a essa operação de olha para cá, olha para lá, isso é perfeitamente adaptável. Prática. Né? É prática, isso é prática. Agora, a questão da preparação da aula é importante. Quais conteúdos exigir? Qual o nível de intensidade de cada conteúdo para que seja uma coisa progressiva, isso é importante. Então, essas pequenas adaptações, nada que uma capacitação, uma formação, você ajude. Né? Hoje nós estamos caminhando aí, inclusive, uma possibilidade de que o próprio ensino médio, né, vai poder ofertar uma parcela, uma porcentagem, né, até 20%, vai poder ofertar do conteúdo em ensino à distância. Então, essa mudança está acontecendo. Então, para os professores, isso vai vir, né, uma questão de paciência, com calma e persistência. Né? A gente encerrou o primeiro bloco falando do ensino à distância no ensino médio. Isso é uma questão para breve? Qual que é a previsão aí para que isso já seja implantado também no ensino médio? Na verdade, o conteúdo do ensino médio em si, hoje já contempla, inclusive nos relatórios, próprios relatórios da ABED, já contemplam, por exemplo, o pessoal que faz EJA, né? Então, você tem possibilidade de fazer os conteúdos com ensino à distância e depois você prestar o Enem. Então, isso já é possibilidade, já é garantido pela legislação. O que acontece, o que está abrindo agora é a possibilidade das escolas, mas já as escolas regulares de ensino médio, né, ofertarem até 20% da carga horária em ensino à distância. Isso né? nas particulares? Nas particulares, na verdade, o ensino regular do Brasil. Uhum. Né? E isso possibilita o quê? Vamos pensar, analisar do ponto de vista, isso é muito importante para esclarecer, inclusive, para pais. Né? O que isso possibilita? Possibilita com que a escola, de maneira geral, ela jogue para o ensino à distância um conteúdo que, de repente, não precisa ser tão aprofundado dentro de sala de aula, mas que possa ser perfeitamente trabalhado com o aluno de uma maneira à distância, de uma maneira mais, digamos assim, como eu tinha usado, pílulas de conhecimento. Né? Então, essa é a possibilidade. Eu posso vou pegar um exemplo de física aqui, tá? Por exemplo, né? Eu posso tirar equação de construtores de lente, que é um conteúdo que o pessoal adora, né, cobrar, e pouca gente usa na realidade. Né? Então, eu jogo equação de construtores de lente para o ensino à distância, por exemplo. E o resto do conteúdo de ótica, dessa parte de ótica, eu posso trabalhar em sala de aula. Então, você aumenta a interação do professor em sala de aula e você aumenta a possibilidade de ampliar o conhecimento do aluno. Agora, falando de tempo, a carga horária dos cursos à distância, elas funcionam da mesma forma de um curso presencial? Não, a gente tem, as pessoas quando olham para um curso presencial, você normalmente vai contar aquela carga horária que o docente ficou em sala de aula. E quando a gente conta essa mesma carga horária, então eu tenho uma disciplina de 60 horas presencial, significa que o docente ficou na frente do aluno 60 horas, certo? E tipicamente, quando você vai migrar isso para o universo à distância, eu falo uma disciplina, por exemplo, de 80 horas, significa que o aluno deve se dedicar 80 horas àquela disciplina para ele poder adquirir o conteúdo, para ele poder praticar o conteúdo, para fazer as suas atividades. Então, nesse aspecto, um tempo que a gente costuma usar eu vou assistir alguns vídeos, mas eu vou ter que ler um livro. E se eu tenho que ler capítulos de livro, eu gasto meia hora, 1 hora, 2 horas. Esse tempo está sendo contabilizado como uma disciplina, porque está sendo contabilizado como processo de aprendizagem do aluno. E a gente tem que lembrar, talvez complementando a fala do Francisco, a questão do ensino à distância também como uma oportunidade, certo? Se eu consigo chegar em locais onde o presencial não chega, com conteúdos que o presencial não chega, com alternativas que o presencial não chega, certo? Então, nesse aspecto, você ofertar um curso à distância pode também ser mais um meio de você dar oportunidades para as pessoas que não têm, que estão lá no interior de São Paulo, numa cidade bem distante, num outro canto bem distante, e que ele teria 1 ou 2 oportunidades localmente, mas que
com o ensino à distância ele consegue ter mais oportunidades de conhecimento para ele também. A gente está falando da Univesp, né, da qual você é o presidente, mas tem outras várias instituições que já estão trabalhando, muito conhecidas, por exemplo, que já estão trabalhando com o ensino à distância cada vez mais? Como é que tá? Qual é a situação hoje do ensino à distância no Brasil? Quer dizer, pelo Censo da Educação Superior do ano passado, 2018, que foi divulgado, 2019 foi divulgado, desculpa, o Censo 2018 foi divulgado em 2019, certo? Pela primeira vez na história foram ofertadas mais vagas à distância do que presencial, certo? E as pessoas começam, de um lado, olhando pela confiança no modelo, as pessoas começam a adquirir confiança no modelo. A gente tem que lembrar que existe, sim, uma camada da população que anseia bastante por educação superior. Às vezes, e a gente encontra entre os nossos alunos, desde pessoas novas, na idade que a gente está olhando para a universidade presencial, quanto pessoas que estão buscando uma segunda profissão, uma segunda qualificação, ou que no momento da vida dela ela não teve essa oportunidade. Então, tudo isso leva a pessoa e surge como novas oportunidades e ela acaba encontrando a educação à distância como uma forma flexível para ele poder conseguir aquele sonho dele. Posso só completar? Claro. Lembrando que esse movimento é um movimento, né, se for em relação de Brasil, a gente estava conversando agora há pouco, é um movimento mundial. E as universidades, né, as instituições que já têm um certo renome na área presencial, elas estão fazendo essa oferta. E tanto no Brasil também, né, ou seja, tem várias instituições, além do Univesp, que dispensa comentários, né, você tem várias instituições renomadas que oferecendo. Então, o preço é o principal fator? Porque eu tenho um dado aqui, média, mais ou menos, queria que vocês confirmassem aqui. Entre 250 e 500 os semipresenciais, ou a distância até 250 e os presenciais, a distância entre 250 e 500, semipresenciais 1.000 até 1.000 e os presenciais em mais de 1.000. É isso, mais ou menos, o valor? Olha, eu vou pegar os dados do último relatório da ABED. Tá? No último censo da ABED, a faixa a distância, você tem um range muito grande. Né? Então, primeira gama muito grande. Isso varia de 100 a 1.000 até R$ 3.500. Né? Mas a faixa, se a gente pensar aquilo num gráfico, né? Pensando na gaussiana, ali o bojo central ali está entre aproximadamente 200 e R$ 1.000, né? Tanto a distância como o semipresencial. Né? Então, mais ou menos essa faixa. Agora, isso depende do quê? Depende do tipo de curso, depende da carga horária, depende da questão da oferta e da procura. Né? Eu acho que esses são fatores essenciais que a gente tem que considerar. Né? E tem também os cursos gratuitos, né? Que nós não podemos esquecer desse detalhe. Né? E média de idade, eu tenho também um dado aqui, 26 a 30 anos, quase 40%, 39,3%, e de 31 a 40 anos, 37%. É essa mesmo? Sim. Ano passado a gente teve uma aluna nossa se formando aos 60, certo? Então, realmente as pessoas têm uma faixa de idade diferente da que a gente encontra tipicamente no presencial, eles são um pouco mais velhos, eles têm outras características, no nosso caso, por exemplo, nosso vestibular, 1/3 deles são responsáveis pela renda da família. Então, assim, ele não poderia parar de trabalhar para estudar, certo? Então, nós temos um perfil um pouco diferente, assim, em vários desses aspectos. E para fazer, você falou de vestibular, e para entrar nas universidades de ensino à distância, é preciso um vestibular ou basta se inscrever? Como funciona? Todo curso superior no Brasil exige um processo seletivo, a normativa brasileira exige. Ele pode ser mais elaborado ou menos no sentido de complexidade, de dias. No caso específico da Univesp, é um vestibular de um dia, certo? Outras instituições trabalham com vestibular agendado, provas agendadas, que podem ser online ou presencial, ou usar mesmo o Enem, né? Então, exige um processo seletivo, mas aí cada instituição define o seu modelo. E quando a gente fala de tecnologia aqui no Brasil, como é que o ensino à distância tem lidado com isso? Porque a gente estava falando, né, a maior parte concentrada das universidades aqui no Sudeste, no Sul. E um aluno que está lá no Nordeste, no Norte, talvez ele não tenha uma internet tão eficiente. Como é que faz? Como é que o ensino à distância está se adaptando à tecnologia, à internet? A gente vai ter a internet das coisas em breve, esperamos que sim, né? Como é que está essa ligação aí hoje? Eu acho que uma das preocupações que os cursos, que os ofertantes dos cursos estão tendo hoje, principalmente, é dar acessibilidade. Né? Acessibilidade de maneira geral. Eu falo acessibilidade para as pessoas que têm, que, por exemplo, surdo, né? Ou seja, que tem baixa acuidade visual, ou que tem... Então, esse tipo de pessoa, você também tem essa acessibilidade. Então, as tecnologias têm que se aprimorar, né? Quando a gente fala de tecnologia assistiva, quando a gente fala de equipamento, né? Então,
eu posso ter duas possibilidades. Eu carrego um vídeo muito pesado, a ponto que eu preciso de uma banda muito grande, de um suporte técnico muito amplo, o que dificulta, então, a minha inserção num país continental. Então, quem está ofertando, os ofertantes estão fazendo? Eles estão adaptando tudo isso, ou seja, os vídeos são vídeos curtos, às vezes uma baixa resolução, você tem acessibilidade, você tem recursos outros, como plataformas offline, que você pode faz baixa download, você assiste depois. Então, você tem várias estratégias técnicas hoje que estão sendo utilizadas e cada vez mais. Por exemplo, quando eu falo de plataforma mobile ou quando eu falo de plataforma web, eu tenho modelos diferentes. Então, uma coisa que eu tenho observado, uma coisa que são dados estatísticos, é que as pessoas estão consumindo muito esses cursos em plataforma mobile, seja em tablets, seja em telefones, então em plataforma mobile. Se é plataforma mobile, então o formato que eu vou entregar é diferente. Então, existe uma preocupação com isso, existe um investimento, respondendo a sua pergunta, existe um investimento, existe uma preocupação com isso. Por quê? Porque isso faz com que eu ofereça realmente um curso que tenha uma possibilidade de alcançar um país continental como o nosso, seja no interior de São Paulo, seja no interior do Amazonas, seja no interior de qualquer região, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. E falando de acesso à educação, quais são os reflexos disso já no sistema educacional do país, do ensino à distância? Bom, primeiro que a gente consegue deslocar um pouco o eixo de educação fora dos grandes centros, certo? Você está numa cidade, numa capital, você tem, como você mencionou, o seu leque de valores de curso, quer dizer, você tem um leque de valores, você tem municípios aqui que você não tem um leque, você tem uma faculdade, você tem municípios que você não tem nenhuma, que você tem que se deslocar para ela. Então, uma característica interessante é que prefeituras do interior costumam ter despesas bem altas com transporte de aluno para cursar a faculdade em municípios vizinhos, certo? Então, assim, você fugir desse eixo e você permitir isso, você causa impactos super interessantes. No nosso último vestibular, estatística de inscrição, em torno de 80% a 90% dos nossos candidatos se representa a primeira geração de universitários da família. Então, você está chegando em famílias pela primeira vez na universidade. Isso, em estudos mundiais, vários lugares do mundo, você nota que isso é um dos fatores mais claros de ascensão social e você consegue notar que você muda a família como um todo. Então, próximos irmãos e sobrinhos, filhos, netos, tentarão e tenderão a fazer faculdade também, tenderão a ter nível superior. Então, você conseguir propagar é algo bem interessante, é algo bem direto para você. Acho que essa é a diferença que a gente consegue causar. Tem uma outra característica também que é uma boa parte de quem procura o EAD é uma segunda faculdade, né? Já fez uma faculdade ou um curso de extensão, pós-graduação ou uma outra faculdade. Tem esse perfil também, né? Sim, de novo, né? Pegando um pouco o último censo, o último relatório emitido pela ABED, ou seja, o que está comprovado é que assim, a grande procura, uma grande procura de curso à distância é ou para a segunda faculdade, talvez até justifique inclusive a faixa etária dos 26 aos 30, 26 aos 40, né, digamos assim, e cursos de especialização, MBA ou especialização. Ou seja, é um complemento ao curso de graduação que a pessoa já fez. Né? O que não invalida, de novo, né, a gente volta ao início da nossa conversa, o que não invalida os cursos, a graduação, a primeira graduação da pessoa de ser feita à distância. Né? Mas essa procura, isso é uma coisa que realmente é verdade. A maior procura por ensino à distância vem de pessoas que querem fazer ou lato sensu, ou MBA, ou uma segunda graduação. E aí entra aquela questão da mobilidade, principalmente nos grandes centros, sim. Tempo também, né, porque ela que vai decidir. Inclusive, completando o que o Rodolfo já tinha falado, ou seja, existem dados estatísticos que os principais, que as faculdades que oferecem os cursos à distância, mais a metade estão ainda nas capitais. Né? E esse quadro está mudando, ou seja, está saindo um pouco das capitais e está indo para o interior, o que é um ponto muito importante. Né? Para um país como o nosso, eu acho que é extremamente importante. Uma outra questão, você quer complementar? Complementando, quando você pensa numa segunda graduação, então você pode pensar, se ela está na mesma área, o aluno consegue economizar disciplinas. Mas o que acontece com ele num curso presencial? Você vai para a faculdade hoje, você tem uma aula, você tem 2 aulas, tem um buraco, que é o que a gente chama, né? Porque aquela aula você já fez, e depois você vai ter aquele intervalo forçado, e você vai lá para assistir uma aula e volta. Quer dizer, quando você pensa em AD,
até isso joga a seu favor. Você não tem essa disciplina, mas tem essa outra que está sendo ofertada e como é você que tem o poder sobre o seu horário, você consegue se organizar melhor. Nesses casos especificamente, é claro que o aluno consegue se formar mais rápido, é possível que ele se forme mais rápido, é possível que o curso seja preparado para ele se formar mais rápido. Não é que o curso foi mais rápido, é que ele já tinha uma bagagem anterior de um outro curso e ele aproveitou essa bagagem validando várias disciplinas e ele só fez o que faltava para ele. Certo? Então, e que é uma tendência interessante da gente pensar para o futuro, que no futuro, muito se fala que as profissões que você vai trabalhar daqui 5, 10 anos, elas nem existem hoje. Então, como você conseguiria voltar para a faculdade por mais 4 anos no meio da vida, depois voltar, e a gente vai viver mais, né? Então, agora você pode pensar, eu estou aos 60 anos, vou voltar para a faculdade de novo, fazer um outro curso de 4 anos, para depois trabalhar mais 20, 30 anos, né? Você colocar a educação à distância nesse caminho, você pode pensar num modelo onde, ok, eu preciso de mais uma outra formação de 6 meses ou uma outra formação menor, só que essa formação tende a ser mais contínua, não vou esperar 20 anos para fazê-lo, eu vou fazer aos poucos. Seja ela uma pós-graduação, seja um embrião de uma formação que no futuro pode virar uma graduação, porque você vai complementá-la com carga horária diferente. Uma outra coisa que a gente abordou muito rapidamente no primeiro bloco é a questão do mercado de trabalho, que até é uma das dúvidas, né, das nossas telespectadoras. Elas perguntaram como que o mercado de trabalho tem visto um profissional que é formado por EAD hoje. Olha, eu acho que hoje o mercado está pulverizado de várias formas, né? Então, se você parar para pensar em termos de mercado de trabalho, hoje o que você tem de entrega para o mercado de trabalho? Primeiro, a qualidade do profissional, ou seja, ele mostrar que ele tem capacidade para realizar aquele determinado trabalho pelo qual ele está sendo contratado, pelo qual ele está se oferecendo. Seja à distância, seja presencial, o empenho dele vai ser o mesmo. Agora, o Rodolfo colocou um ponto que é extremamente sensível na parte do mercado de trabalho. Uma pessoa que faz um ensino à distância, ele cumpre aquele requisito, ele mostra que ele tem disciplina, ele tem dedicação e tem determinação. Eu acho que isso já são elementos diferenciados do mercado. O mercado hoje, ele está olhando, ele não diferencia muito, né, o que a gente tem observado. Existe até uma polêmica aí, não sei, nem sei se o Rodolfo concorda comigo, existe uma polêmica da necessidade real de um curso, né, de graduação, coisa do gênero, né? Rola uma discussão em cima disso. Mas, independentemente, eu acho que a distância tem uns fatores importantes. O mercado não está sendo preconceituoso em relação, muito pelo contrário, né? Já tem essa questão da facilidade da tecnologia, né? Então, eu não vejo problema com o mercado de trabalho. Não sei. Exatamente. Quer dizer, começam a surgir as profissões onde você não tem uma graduação para ela. Certo? Se a gente pegar a Open University, a Universidade da Inglaterra, tem mais de 50 anos, o principal formando deles é numa graduação que eles não têm um nome específico, você simplesmente tem graduação. Porque eles chegam lá dentro e eles têm o conteúdo separado em pedaços suficiente que você tem tanta flexibilidade que você monta um curso e que esse curso não tem um nome. Você não é um engenheiro, um arquiteto, você não é um licenciado, você não é um médico, não. Você é formado de graduação. E isso gera um diferencial porque você consegue fazer disciplinas que você gosta para formar um perfil que você considera interessante e esse profissional é único, certo? Ele conseguiu fazer todo esse cenário. Então, a gente consegue olhar a nossa capacidade de adaptar para o futuro, numa velocidade talvez, mas não só na velocidade, como se eu não conseguir enxergar ainda, certo? Eu como um dirigente da universidade, eu não conseguir enxergar totalmente aquela profissão, por oferecer flexibilidade para os meus alunos, eu posso ter um aluno que pode ser por sorte ou simplesmente porque ele tinha uma visão bem diferente, e alunos têm visões diferentes, ele conseguiu encontrar uma formação para ele que seguiu e fez um grande sucesso. E aquilo ali pode ser usado no futuro como uma formação super interessante para ele. Então, essa é uma diferença. Existem profissões que não estão demandando nível superior. Na área de computação, empresas grandes deixam de exigir diplomas, certo? E aí eu acho que a gente tem que olhar um pouco que existem, sim, profissões que são fortemente normalizadas, fortemente regulamentadas. Você precisa, por exemplo, de uma OAB para direito, você precisa de médico. Eu gosto de falar muito, você não vai para qualquer médico, mesmo que ele tenha um diploma, você ainda assim pede uma recomendação, certo? Você também não faz a mesma coisa com um advogado, você não faz isso com um engenheiro que vai construir a sua casa, você pede uma recomendação. Então, a nossa sociedade já superou essa fase de ter só o papel é suficiente.
Então, o que eu falo para os alunos é, não basta ter só o papel, você vai ter um diploma, mas você tem que ser você tem que conseguir demonstrar que você tem capacidade, certo? E esse que é o diferencial e é isso que eu falo, seja presencial ou à distância, você tem que ser um bom profissional. Posso só fazer um complemento? Eu acho assim, sempre nas minhas palestras, né, eu dou muita palestra, sempre nas minhas palestras eu falo assim, independentemente do que vem amanhã, valores são algo inerente que vai ter que permanecer. Então, quando eu falo de ética, quando eu falo de cidadania, quando eu falo de responsabilidade social, isso são valores que vão demandar para o profissional da manhã. Então, o mercado de trabalho está olhando também isso. A capacidade dele de compartilhar, a capacidade dele de cooperar, a capacidade dele de se relacionar com outras pessoas e de aprender com isso, né? Então, se a gente pensar em mercado de trabalho, curso à distância, vamos lembrar do Instituto Universal Brasileiro, né? O Instituto Universal Brasileiro, curso por correspondência, era o curso à distância. O avô do curso. Era o curso à distância e capacitava as pessoas também. E ainda existe muito deles, né? Existe. Você sabia que tem um local que a gente fala muito, mas hoje em dia o Instituto Universal Brasileiro oferece muito curso para presídios, lembrando que presidiário não pode ter acesso à internet, por razões óbvias, então aí você começa a ter ainda tem uma penetração de cursos offline ainda, certo? À distância, e é para a formação das pessoas, então você tem ações interessantes até nesse aspecto. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero deixar, só reforçar, eu acho que o principal desafio hoje para quem está vendo em casa é pensar que um curso à distância ele tem que ser levado a sério, né? Com comprometimento, com disciplina, como vocês falaram, que aí você entra no mercado de trabalho já com essas características e essas qualidades, né? Tô certo? Exatamente, certíssimo. Lembra disso. Tá ótimo, então. Eu agradeço o Francisco Mendes, ele é doutor em Educação e mestre em Ensino em Ciências com foco em Tecnologia Educacional pela USP, é assessor educacional e professor pesquisador do Grupo de Pesquisa em Educação em Ciências e Complexidade do Instituto de Física da USP e do Grupo de Pesquisa Digital Media Education. Muito obrigado também ao Rodolfo Azevedo, ele é engenheiro de computação, doutor em Ciência da Computação e atua há mais de 20 anos na área acadêmica. É professor da Universidade Estadual de Campinas e membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Computação e desde 2019 é presidente da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Se você quiser rever esse programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube. Use a hashtag Aparecida Debate para deixar sua sugestão, crítica ou elogio na nossa página. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. A gente se encontra na semana que vem. Tchau.